E aqui a cancela, aquele negócio que eu te falei. Tá vendo que já tem uma tensãozinha, o cavalo meio querendo sair. Esse cavalo baio, primeiro ele tá com o enforcador bastante apertado. Se ele flexionasse normal, ele ia ficar com falta de ar. Sempre pega um cavalo de competição que tá com esse, por exemplo, a gente tem um cavalo muito bom e ele é muito ruim na cancela. Eu quero te mostrar essa carreira não só pela cancela, mas pelo controle, e acho que isso ilustra mais ou menos o que você falou do controle, que a gente quer exercer a todo custo. E é controle mesmo que a gente tenta, a gente tenta ter o controle geral do cavalo. Eu vou compartilhar aqui a tela para te mostrar esse caso. Bom, eu vou te mostrar as carreiras aqui. E eu vou mostrar primeiro essa questão de quando tem as faixas lá no final da vaquejada, que o cavalo cria uma ansiedade, ele tende a sair de perto do boi e ele quer fazer a carreira dele, né? Beleza, eu vou acelerar aqui um pouquinho, mas essa vai ser uma carreira de boi. E aqui é a cancela, aquele negócio que eu te falei. Tá vendo que já tem uma tensãozinha, o cavalo meio querendo sair. E aqui a gente vai correr o boi. E praticamente minha mão é a esquerda, que eu tô na rédea do cavalo, vem fazendo pressão quase o tempo todo. E agora, bem antes da faixa, o cavalo já se larga do boi, que não é bom, que é aquela questão da ansiedade que eu te falei. Enfim, esse é o final. Então, isso aqui que realmente eu chamo controle, agora talvez eu vou até mudar, que seria talvez a guia, mas isso é um dos maiores desafios para o atleta de vaquejada. E isso aí é em casa ou é... Não, isso é na competição. Na competição, tá. Isso enfim, eu estava 1 ano sem montar, eu cheguei, foi a primeira competição que eu fui, e esse lado também não é o meu lado, bom, não é o lado que eu exerci, mas enfim, mas isso aqui é um claro exemplo de um mau controle, de um mau guia do animal, porque esse animal correu com outra pessoa nessa mesma competição e não fez isso, por exemplo. E aqui eu sei que pode ser parte do cavalo, mas eu acredito que é parte mais minha de não conseguir guiar ele até as faixas perto do boi. E não sei se dá para perceber, eu vou até dar um play aqui para você ver mais em ação, porque eu estou parando. E você vê que eu venho, principalmente quando eu dou esse toque no cavalo, é que ele tende a afastar cada vez mais. E vai ter outros aqui, já um pouco diferente. Esse aqui eu já estava mais no Brasil, montado mais nesse cavalo. E esse aqui é ele em casa, seria lá na fazenda mesmo, na Paraíba. E vou te falar uma coisa, presta atenção na expressão facial desse cavalo baio aí. É exatamente o que a gente estava falando antes. De medo. E olha a questão do controle. Eu vou até voltar para você ver a questão da carreira. Os olhos, eu vi alguma coisa no olho. Não sei se... Ali no olhar dele. Isso aí é um olhar de dor. E é muito difícil não enxergar esse olhar em cavalos da vaquejada. Por causa principalmente por causa da ferramenta utilizada. Então, essa questão do controle é um dos maiores desafios, eu acho. Tanto para treinar o cavalo, essa questão de controle, e enfim, eu estou usando o termo controle para dizer conseguir manter o cavalo perto do boi. Que ele nem se faste do boi e nem passe do boi na corrida. Esse é um dos maiores desafios. E, enfim, aqui, por exemplo, o cavalo que levantou a cabeça aqui, ele não sabe nem onde é que ele estava.
onde ele está, o que ele está fazendo, né? Uhum. Por exemplo. Então, enfim, é um problema enorme que a gente tem na vaquejada e que talvez, se a gente trabalhando a gente mesmo, poderia melhorar, mas o cavalo também tem que estar bem Tem treinado algumas para questões entender. nesse vídeo aí, assim, só desse vídeo. Esse cavalo baio, primeiro ele tá com o enforcador bastante apertado. Se ele flexionasse normal, ele ia ficar com falta de ar. Então já é uma coisa que provavelmente ajudaria. Esse tanto de levantar dele da cabeça pode ser ansiedade, sim, mas se ele flexionar, ele provavelmente vai causar compressão na traqueia dele. Isso é uma das coisas. Assim? Porque esse enforcador aqui, que é só para não deixar tirar a cabeçada da cabeça dele, tá muito apertado. Eu deixo sempre aqui, ó, uns 2, 3 dedos do final da ganacha. Eu deixo solto, porque não vai cair da cabeça, mas não vai enforcar ele também. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum em vários esportes, na verdade, usarem errado. Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo sobre isso e um monte de gente ficou, nossa, fazia errado. Tá mesmo, cara. Nossa, você falou. Que olhar. Outra coisa é, assim, esse levantar da cabeça dele. No outro vídeo apareceu mais, tá? Mas constantemente o sentar na sela, ou bater na sela. Então a porrada que esse cavalo deve estar levando na coluna. E daí poderia se certificar se esse cavalo tá ou não com dor na coluna. Outra questão a sela é bem na frente. Sim. Dá pra você, e o que acontece? Tipo, pode no ver. trapézio do cavalo do vaquejado. Ali mesmo, ó. Ali na lombar do cavalo é onde tá todo o peso do cavaleiro. Olha ali onde tá todo o peso da pessoa que tá sentada. E olha a quantidade de proteção que tem embaixo dessa sela. Então é muita carga, é muita batida em cima de uma sela muito pequena que concentra a pressão toda na lombar do cavalo. Então, coisas que eu faria: soltar esse enforcador um pouco e dar uma olhada ver se o cavalo não tá com dor na coluna. O levantar, e eu vou te falar pela situação que eu tava. Esse é um cavalo que levava muito a gente. Então, se a gente colocasse até brilha mesmo, brilha que a gente fala é brilhão, né? Ou freio. O brilhão, a gente chama brilha lá. Com brilho ou só com esse brete, geralmente, o cavalo tende a baixar aqui e levar. Aquela questão de fazer força, você falou, né? Quando o cavalo aprende... Tem várias questões. Tem a questão da sensibilidade também do cavalo. Perder a sensibilidade do nervo e ali ele não sente mais nada, e você fazendo e o cavalo carregando. Então esse cavalo a gente começou a colocar uma barbela de corrente mais fina, porque quando ele queria baixar, que ele sentia a barbela, e ele, na frente a gente conseguia que ele não nos carregasse. E aí essa barbela, eu ainda estava pegando muito errado. Às vezes eu pegava muito e essa barbela forçava e ele tendia a ficar. É tanto que no final eu deixei a barbela mais solta. Ele fazia um pouquinho mais de força, que ele baixava um pouco mais, que ele não tinha aquela barbela. Só que ficava melhor. Porque ele... tanto que eu perdi algumas vezes porque ele levantou tanto assim perto da hora que ele não reagiu para correr. Ele ficava... Mas pode ser também o que você está falando. Eu estou falando mais da questão do arreio, porque eu vou te falar uma coisa da vaquejada, a gente olha mais o arreio. Tudo é arreio. O cavalo está correndo bem, muda o arreio. Bota o maior. Mas não é só na vaquejada. Não é só na vaquejada, não. Ah, tá. Eu tô falando da vaquejada, mas... É universal. É universal. Mas é assim, ó, daí eu vou te falar por que as pessoas da vaquejada não conseguem, na maioria das vezes, correr com ou bridão ou com freio. Porque o cavalo, ele aprende a resistir à dor, ele aprende a resistir à contenção. E daí depois eles partem pra cortadeira, porque ali o cavalo sente tanta dor que se ele for, assim, é muita dor, entendeu? Que ele sente. É muito sensível. E o que acontece? Na verdade, a formação óssea também daqui da maxila do cavalo, em geral a região do mento, do queixo do cavalo, vai também até os 8 anos. Então, enquanto não termina, claro, depois também continua, mas começa a calejar. Então, ele acaba ficando cada vez mais resistente. E
Qual que é o problema? O problema não é a ferramenta que está usando. O problema é a forma que está usando, é a forma que está usando ela. Se tu usa sempre com contenção, sem alívio, o cavalo não vai respeitar aquilo, ele vai enfrentar. Tanto que deve ter cavalo que dispara e que faz o que for com cortadeira também. Deve ter. Então não é exatamente a ferramenta, mas sim a forma que é apresentada a ferramenta. Por que os meus cavalos trabalham da mesma forma com side pull, com hackamore? E não é nem o hackamore duro que eu uso, tá? É aquele de estofadinho. Que eu tenho também o buçal americano, que é aquele único, bridão, qualquer um, freio bridão, freio normal. Por que eles respondem da mesma forma? E sabe qual é a força que eu uso para mexer meus cavalos? A força de um dedo. Eu quero guiar o meu cavalo fazendo isso aqui, ó. E eu mostro até essa égua que tu comentou, a força que eu faço é com o dedo. Eu falo, olha aqui, gente, a força que eu uso é isso aqui. Ela fez, eu largo. Então, a pressão forte vai vir quando reagir contra. Se reagir contra, eu já ajo com pressão máxima para ser muito ruim fazer aquilo. E daí, cedeu, eu solto de uma vez e paro. Para ele entender que quando eu tocar, é para me responder. Então, para agir... É a forma que a gente está ensinando, que não é efetivo. Isso não é problema de quando começa a carregar boi, não é problema de quando entra em pista. O problema vem de antes, vem da doma, lá no início. E, claro, o cavaleiro. Não adianta nada o domador ser um ótimo cavaleiro, não sei o que, e entregar para uma pessoa que vive batendo bunda na sela. Então, é complicado, sabe? Ainda mais para cavalo novo. Cavalo novo é muito complicado isso. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta. Se tem um cavalo, por exemplo, porque eu acho que a maioria, o problema é da base. E mais ainda, depois de ter falado com você. Se a gente pega um cavalo de competição que está com esse, por exemplo, a gente tem um cavalo muito bom e ele é muito ruim na cansada. E, enfim, a gente conseguiu ajeitar um pouco, mas quando o cavalo começou a sair competição, peso, tipo, o ponto mais fraco foi lá e estourou mais ainda lá. Então, ele ficou mais nervoso ainda. Então, um cavalo desse seria, por exemplo, você pega o cavalo que compete já e você volta para os fundamentos, para a base? Sim. Sim, perfeito. Eu corrijo coisas. Eu peguei um cavalo uma vez, que ele tinha 14 anos, era 14 anos já, ele tinha sido descartado há 4 anos, isso foi na Espanha, e eu, assim, fui meio de metida lá, posso mexer, né? Tipo, eu fui para limpar a cocheira, mas eu vi um cavalo lá e eu quis mexer. E daí, só que ele tava descartado já, o cavalo, ele saltava 1,20 m, 1,30 m, e assim, ó, eu montei nele a primeira vez, ele usava aquela embocadura, já usavam nele de adestramento, que é um freio mais um bridão dentro da boca. E assim, ele disparava com aquilo, aquilo não tinha função nenhuma. Eu parei aquele cavalo, quando eu larguei todas as rédeas, segurei uma só e fiz ele entrar num giro assim, ó, que ele não tinha pra onde ir. Foi quando eu parei. Não tinha o que fazer. E daí eu pedi pra trabalhar esse cavalo. E esse cavalo, imagina, já com idade e tudo, eu em uma semana tava montando side pull nele. Só ensinando a base. E a questão dos obstáculos, por que não montavam mais ele? Porque ele atravessava os obstáculos. Ele passava por cima de tudo assim, sabe? Atropelava. E eu fiquei, gente, o que eu vou fazer para conseguir trabalhar esse bicho? Eu comecei a pensar. Falei, tá bom, ele vai se obrigar a ficar do meu lado. Comecei eu a saltar os obstáculos com ele puxado. Ele do meu lado. Falei, tu vai aprender a segurar e se controlar. E daí eu correndo na pista de areia, pulando o obstáculo e ele pulando junto. Eu pulava e ele pulava do meu lado. E daí ele teve que aprender a segurar aí no meu tempo. Depois eu fui pra cima e ele teve muito mais tranquilidade de passar. Inclusive eu apresentei esse cavalo depois de 1 mês de trabalho com um hackamore americano? Não, um hackamore inglês, todo estofadinho, bem simples assim, numa pista de obstáculos. Eu apresentei ele assim. Pulou, fez todo o trabalho direitinho, parou, aprendeu a reparar, a recuar, a trocar de lado, a não ficar galopando que nem um maluco. Aprendeu tudo em 1 mês, mas eu voltei pra base. Teve uma égua lá que na vaquejada você não vai ver. É muito difícil você ver um animal sem a cortadeira. Ele pode ter um freio na boca, nem que seja pequeno. E essa égua, a égua era doida, né? Ele botou todos os tipos de arreio. E ela nem puxava, ela esteirava, ficava lá do lado, não fazia força, né? E tinha um menino que era de São Paulo, ele mexia com cavalo de jockey e tudo.
E ele pegou, colocou um freiozinho bem pequenininho, colocou só um fechador de bocazinho, porque era muito pequeno, podia virar. E o animal transformou-se da noite pro dia, e foi um dos melhores animais que eu montei para bater esteira. Porque principalmente com a rédea mais longa, ela movia muito mais rápido. E ela respondia muito bem, sem quase pressão, para fazer as coisas com aquilo. E, enfim, terminou vendo que ela ficou, tipo, mudou da água pro vinho, mas ainda tem muito estigma na vaquejada, que o cavalo não corre só com a rede de boca, por exemplo. Hackamore eu comprei, eu levei para minha fazenda, nunca usaram, nunca usou ainda no Hackamore, até onde eu sei. Que é uma coisa, o Hackamore é o mais próximo da nossa profissão. Aqui, o Hackamore você usa bem mais em cima, né? Do que a gente usa bem. Porém, é o mesmo preço, quase. Digo, o próximo. Uso dele é próximo, o uso dele, assim, é próximo. Digo, a forma de uso dele é próxima, né? Só que, assim, qual que é o problema? Tu traz materiais novos, mas não capacita pessoas a utilizar a taina cavalo dessa forma. Essa pessoa nem acredita que um cavalo consiga. Obviamente ele não vai conseguir. Se nem ele acredita que é possível formar um cavalo desse, não é ele que vai botar o nome dele em jogo para isso. Essa é a questão. Então, assim, eu acredito sim que é possível. Eu acredito que falta muita base, porque assim, mas tu não conhece cavalo de vaquejada. Gente, eu conheço cavalo do mundo inteiro. Todos eles faltam base. Assim, a maioria falta base. E eu já recuperei o cavalo o suficiente para saber que o problema tá na base. Olha, a maior parte... E assim, o que acontece muito no meio, tá? Um cavalo que não responde direito, o que as pessoas pegam e fazem? Elas botam contenção. E contém, e não respondeu ao bridão, beleza, bota então a cortadeira. Não respondeu ao bridão e não é a cortadeira? Não responde ao bridão, bota uma focinheira. E fecha. Essa égua que tu me viu trabalhando, só tocando na rédea e ela fazendo isso aqui, que era a mesma égua que andava com a cabeça lá em cima, assim, ela, quando eu conheci, ela tava usando fechador de boca, mais a focinheira apertadíssima, assim, ó, apertada. E a primeira coisa que eu olhei aquilo, eu falei, não, tira essa focinheira, tira fora essa focinheira. E tira isso aí também, vamos trabalhar no redondel. Comecei, daí eu fui pra rédea elástica, para depois ir para uma rédea fixa, e depois pega de cima. Então é uma progressão, mas primeiro eu tirei todas as ferramentas. O outro cavalo, o tordilho que eu tô trabalhando também, que é o caso mais difícil que eu tô agora, nesse momento, eu peguei ele com o neco, com o bridão neco, que é um freio bridão, na verdade, que ele tem uma alavanca enorme. E a primeira coisa que eu fiz, eu testei ele e eu botei um buçal. E tô montando ele de buçal. Por quê? Não é a ferramenta. É como o cavalo responde a ela, como ela é utilizada, como é que tu consegue se comunicar. Comunicação é uma via de mão dupla. Como tu comunica e como o outro entende. Então, se não tá acontecendo aquilo direito, não tá acontecendo a comunicação. E daí aquela coisa, mas eu falo, meu cavalo tem que obedecer. Não, teu cavalo tem que te entender primeiro. Tu tem que conseguir tu tem que se capacitar para conseguir se comunicar com ele, entendeu? Então é isso que muita gente falta um pouco. Usam muita receita de bolo, ouvem muito o que o outro fala e não questiona. Para mim é muito básico. Eu olho para qualquer cavalo que me apresenta, eu olho pelo comportamento equino. O comportamento equino que vai me ditar o que eu vou fazer. Não importa se é cavalo de marcha, se é cavalo de corrida, se é cavalo de vaquejada, se é cavalo de carrossel. Não me importa. Eu olho para a base do comportamento. Porque a base do comportamento é universal, é a essência do cavalo. Então, por que eu acabo resolvendo muitas coisas? Porque eu não olho para o que o cavalo faz e o que o dono quer. Eu olho o que o cavalo precisa. Perfeito. Nossa. Paula, não vou te perguntar mais nada não, porque senão a gente vai ficar aqui até... vai ficar aqui até 12 horas da noite, aí no Brasil. Eu vou anotar, a gente vai fazer a live, eu vou anotar as coisas para perguntar mais e a gente discutir mais. E tem um lado que eu queria conversar muito com você, que você até tocou um pouco, que eu gosto muito dessa parte de behavior, de comportamento humano, e um pouco dessa experiência como atleta, porque eu trato o vaqueiro da vaquejada como um atleta. Você estava falando um pouco da visualização, é uma coisa que eu uso, que o pessoal nem sabe que existe,
E hoje em dia, principalmente, a maioria das coisas que eu consigo realizar vem muito do fruto da visualização, no esporte principalmente. Eu não sei, mas eu queria aprofundar. A gente falou muito de cavalo, e, enfim, não vou tomar mais seu tempo. Queria agradecer demais. Eu aprendi pra caramba. Eu vou tomar nota dessas coisas, porque o maior desafio agora meu é conseguir fazer mais conexões e associações do comportamento animal para trazer para o vaqueiro, competidor, e para o pessoal que mexe com o cavalo na vaquejada. Principalmente esses princípios, tipo pressão e alívio, identificar o comportamento dele, para a gente saber como é que a gente vai lidar com ele. Porque me falta muito esse olho. Tipo, quando você falou agora do cavalo baio com aquilo ali, que eu vi, pô, nossa, eu nunca olhei aquilo. Nunca olhei. E estava muito apertado. Então, com certeza, muitas coisas que estavam acontecendo na carreira de boi não tinha nada a ver com a professora ou o Brett. Cara, quem é que gosta de estar com o negócio incomodado, né? Então, primeira coisa, quando eu pego um cavalo para trabalhar, eu sempre cuido muito isso. Eu pego e faço toda a avaliação de dor antes, avaliação visual mesmo, avaliação de expressão facial, avaliação de coluna, avaliação de arco de passo, para eu identificar qualquer problema. Depois eu faço palpação em tudo assim direitinho, depois eu avalio o comportamento. E daí depois eu paro e eu olho em volta. Quando tu me falou das duas, né, uma em casa e outra na competição, primeira coisa que eu pensei, a quantidade de gente na volta e a barulheira da volta e a quantidade de cheiros, de barulhos diferentes, numa situação diferente. Quer ver uma coisa que eu tenho certeza que ninguém faz, ou quase ninguém faz? Levar um cavalo 1 ou 2 dias antes para o lugar da prova. É um lugar novo, apesar de ser parecido, é um lugar novo, com cheiros diferentes, com coisas diferentes, sabe? É muita coisa diferente, que poderia ajudar o cavalo. O cavalo com certeza ia estar mais calmo, ia agir muito mais como age em casa. Então ele precisa, quando o cavalo é mais experiente, ele já está acostumado, mas porque ele já passou por essa coisa várias vezes. E a gente tem a mania de pegar potro domado, eu falo ser humano, né? O ser humano tem a mania de pegar um potro domado e tratar como um cavalo adulto. Ele não é cavalo adulto, ele está sempre aprendendo e ele tem muito menos experiência do que um cavalo de 8, 10 anos. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para ele e falar, ele, tudo bem, ele está domado, ele tem a base, ele já se formou na escola, mas agora ele precisa fazer as provas. E daí vamos ver como é que ele tá. E parte para a universidade, entendeu? Então é bem por aí. São tantas coisas. O menor dos problemas é o cavalo. Geralmente não é o cavalo em essência, assim, não é tudo que tá na volta dele, menos o cavalo. Perfeito. E o que você falou é prova. Tem um amigo meu que tinha uma égua, o que é que ele fez? A égua crescendo, ele levava a égua para a vaquejada. Aí na vaquejada ela fica no curral menor, sem terra, com zoada 24 horas por dia, porque ou é da prova ou é o pessoal bebendo vizinho. E ele começou a levar ela depois de 2 anos agora, e a égua não estranha nada. Parece uma égua de, sei lá, eu diria 6, 7 anos, 8 anos na vaquejada, e a égua tem 4 anos e pouco. Mas antes dela correr boi, ela ia para a vaquejada. Mas pouquíssimas pessoas têm essa mentalidade. Até, enfim, eu sei que é difícil, a gente tá falando isso aqui, mas você levar um cavalo a mais no caminhão para tratar um cavalo mais novo que nem vai correr, enfim. Mas tudo isso é longo prazo. É passar um trabalho para não se estressar lá na frente, né? Quer ver uma coisa? Leva isso para tua vida, assim. Depois que eu comecei a pensar nisso, realmente mudou muita coisa na minha percepção. Mas por que o cavalo de carroça é tão tranquilo com tudo? Cavalo de carroça, assim, sabe? Que anda na rua e coisa. Por quê? Sim. Porque ele nasceu já na rua. Ele nasceu no meio de carro passando, ônibus passando, caminhão passando, e passa tudo e coisa. Então, desde pequeno, ele está exposto àquele ambiente. Por que um cavalo que é nascido no campo, vive no campo, depois ele vende, né, cabanhas, vendem o cavalo, muito aqui no sul, né? Vendem o cavalo, e o cavalo vai para a prova e ele parece que vai surtar. Porque não é um ambiente dele. Não é natural para ele estar ali. Então, não foi feita essa adaptação. A minha égua, com 3 anos, já andava no meio de ônibus, de caminhão, disso, daquilo,
e todos os cavalos se assustavam na volta e ela ficava assim, olhando. Ai, meu Deus, caiu meu celular. Ai, olha, eu claramente sou muito delicada, né? Enfim, e daí, o que acontecia? Todos os cavalos surtando na volta e ela ficava assim, ó, ela olhava, nossa, o que aconteceu? Muito calma. Porque desde pequena ela ficava num local onde passava, e daí quando eu comecei a levar ela guiada com outro cavalo mais experiente com ela. Então ela foi adquirindo muita confiança, muita confiança. Então eu fiz vários trabalhos para poupar meu serviço ali na frente. Tanto que esses dias que eu me mudei, que eu vim aqui para Santa Maria, que ela veio junto comigo, eu coloquei ela em reboque uma vez na vida. Uma vez. E ensinei com toda a calma do mundo, sem pressa de gente gritando na volta e correndo e bota cavalo para dentro, não. Com calma. Ela olhou pro caminhão assim, sozinha lá dentro, olhou e entrou. Ela simplesmente entrou. Veio tranquila, desceu tranquila, não aconteceu nada demais. Então é isso, é tu expor o teu cavalo a situações que ele vai viver no dia a dia. E daí é claro, só que para a pessoa fazer isso, ela tem que pensar no cavalo e tem que pensar a longo prazo. Muita gente fala que assim é perda de tempo o trabalho de chão. Eu acho que é economia, porque eu posso passar 2 meses de trabalho de chão. Eu tenho certeza que quando eu subir, o meu cavalo não vai pular, ele vai confiar em mim e vai estar preparado para as circunstâncias que eu vou expor ele. Então, mas tem que estar correndo boi em 1 mês. Gente, dane-se o boi, vai correr boi a vida inteira, sabe? Então, o azar do boi, vai ter boi para ele correr a vida inteira. Para que em 1 mês precisa estar correndo boi? Demorou lá quase 1 ano para nascer. Daí depois teve que crescer até os 2, 3 para ser domado. Espera mais um pouquinho, que não custa nada. O Paulo, por exemplo, o cavalo que precisa ter contato com a vaquejada, ele poderia estar no trabalho de chão se ele já fosse montado, mas aí não, o trabalho não seria só de chão. Não sei se o trabalho, depois que você faz o trabalho de chão e monta, você não faz mais trabalho de chão, seria mais montado? Eu intercalo muito. Porque aí que tá. Lembra que a gente falou Porque da eu parte pensei do aqui trabalho... e eu posso introduzir boi sem montar? Tipo, Pode. seria, tipo, trazer um boi manso no redondel e levar. Com certeza. Com certeza pode. E melhor ainda se ele tiver tu ali como referência. É a melhor coisa que tem. Ou um cavalo mais experiente como referência. Para um cavalo que não seja assustado, né? Um cavalo calmo, que fique calmo perto de boi. Então, sim, o que eu faço muito, o que a gente comentou antes, que o problema, que eu acho, né, que é o problema do cavalo dele ficar muito ansioso, é que depois que ele começa a derrubar boi, o treino dele é sempre nisso aí. E eu não faço isso. Hoje eu trabalhei montado, amanhã eu vou trabalhar do chão. E daí talvez eu trabalhe 3 dias montado, daí outro dia eu trabalho mais um do chão, outros dias eu trabalho um montado mais 3 do chão. Então, ainda mais quando é uma coisa para aprendizado, não é performance. Primeiro é técnica. Então eu intercalo muito pro cavalo, primeiro, para ele me olhar e ele saber que ele vai aprender uma coisa nova. Ou tipo, ele não vai ficar naquilo, sabe? Vai ser aquele, subiu em mim, vai derrubar a boi, subiu em mim, vai derrubar a boi, subiu em mim, vai, sei lá, vai doer. Sabe, qualquer coisa assim. Então eu faço muitos trabalhos com o meu cavalo. Tanto que o Napoleão, que era o tordilho que eu tava trabalhando, montei nele de buçal um dia, vi o negócio da garrafinha. No dia seguinte, eu decidi pegar a garrafinha e trabalhar só de sensibilização com a garrafinha. Do chão. E daí, no dia seguinte, eu pensei, vou ter que fazer um trabalho desse aqui lá na frente com ele. Daí que era um trabalho de rédeas e tal, que eu vou passar ele pro bridão. Apesar dele já conhecer bridão, mas eu acho que ele tem uma experiência ruim, então eu vou ter que trabalhar ele. Mas esse cavalo passou por trauma no redondel. Mas eu preciso do redondel. O que eu vou fazer? Eu vou levar ele pro redondel para acostumar ele com o redondel, para depois ali na frente eu poder fazer esse trabalho com ele sem ter nenhum perigo. Então eu tô preparando o meu cavalo para chegar naquele ponto. Eu acho que o que falta muito é preparar o cavalo. Perfeito. Bom, para mim, tô super realizado. Eu acho que cada vez mais eu tô construindo tô building up meu conhecimento sobre cavalo. E é ruim que eu escuto e eu tô doido para aplicar e eu não posso. Mas para mim ficou muito claro. Acho que você tem uma didática, uma forma muito boa de passar isso. E
Bom, é isso. Eu acho que tem várias coisinhas que você falou que se aplica muito pro atleta. E como você for atleta, acho que ele poderia fazer até um link, talvez no próximo vídeo, na próxima live, sobre isso. Porque muitas vezes a gente tem que trabalhar a técnica, vamos dizer assim, do laço, vaquejada, pra gente, vaqueiro. E a maioria dos treinos o pessoal só quer o final, é derrubar o boi. Mas tem tanta coisa para chegar para derrubar o boi que a gente não trabalha. Enfim, tem várias coisas que eu estou pensando aqui. Mas queria te agradecer demais. Acho que foi super esclarecedor. E acho que a gente está começando a plantar esse vídeo a ser uma sementinha. Para as pessoas começarem a pensar e que o seu trabalho provavelmente não é fácil, porque eu amo o cavalo, as pessoas têm muita mente fechada, mas tem que ter alguém para partir. E eu tô com você nesse trabalho. A gente vai expandir isso. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Para mim foi... Capaz, eu que agradeço. Capaz, eu agradeço. Se puder fazer alguma diferença aí. É aquela coisa, né? Tu sabe, eu tô com a turnê para ir justamente para botar a cara a tapa para fazer isso acontecer. Porque eu acho que a gente só tem o direito de reclamar de alguma coisa quando a gente faz algo a respeito. Então, eu falo tanto que eu quero mudar o meio do cavalo, tanto que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo, que eu acho que chegou na hora de fazer algo a respeito, de estar lá disponível para estender a mão para quem quiser pegar. E para poder mudar a vida de vários cavalos, né? Para ensinar outras pessoas a fazerem isso que eu faço. Ensinar mudar as pessoas também. Para mudar. Perfeito.